Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição 2024 do Sem Filtro. Aqui a gente abre um espaço para um debate com a participação de jornalistas convidados. E os temas variam entre saúde, educação, utilidade pública, cultura, ciência, entre outros. Para falar sobre tudo que a gente vai conversar, o debate de hoje, eu convido Marcos Saldanha, jornalista e analista político, e Raimundo Borges, diretor de jornalismo do jornal O Imparcial. E nós estamos conectados com você por meio das mídias sociais pelos endereços que aparecem aí na telinha. Professor titular da universidade, pesquisador, médico e reitor por 2 mandatos consecutivos, sendo reeleito para o terceiro em 2019 até 2023, o nosso convidado do Sem Filtro de hoje, de muita honra, é o professor doutor Natalino Salgado. E antes da entrevista, a gente vai conhecer um resumo da sua trajetória. Vamos lá. Natalino Salgado Filho nasceu em 25 de julho de 1946 em Cururupu, interior do Maranhão. Em 1973, graduou-se em Medicina pela Universidade Federal do Maranhão. Fez residência em Clínica Médica na Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Nefrologia na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Em 1978, fundou o Serviço de Nefrologia do Estado do Maranhão, sendo responsável por trazer para São Luís o primeiro rim artificial e realizar também o primeiro procedimento de hemodiálise do Estado. Em 1980, fundou a primeira residência médica no Maranhão. Natalino Salgado sagrou-se eleito reitor da Universidade Federal do Maranhão para 2 mandatos consecutivos, de 2007 a 2015, sendo reeleito para o terceiro mandato, que se iniciou em outubro de 2019 e finalizou em 2023. O professor Natalino Salgado é chefe do Serviço de Nefrologia do Hospital Universitário do Maranhão e dedica-se em nefrologia aos temas da hipertensão arterial e doença renal crônica. Muito bom, quero novamente cumprimentar os convidados de hoje, agradecer a participação no programa. Bom, essa edição do Sem Filtro, ela tem um peso, um valor para mim, porque foi justamente aqui, nesse espaço, que eu entrevistei, fez a primeira edição, foi em novembro de 2019, antes da pandemia. A nossa estreia foi com o professor doutor Natalino Salgado, na época, eleito aqui da Universidade Federal do Maranhão, a professora Cecília Nietzsche, hoje, diretora-geral da TVU, foi sua equipe muito competente, conduzindo o Sem Filtro. E na época o senhor estava começando esse terceiro mandato, reitor, e o senhor recebeu a maioria dos votos da comunidade acadêmica, inclusive com grande repercussão, os campos do interior. E o slogan foi, para cuidar bem da UF. Essa missão foi cumprida, professor, queria que você abrisse com uma avaliação da gestão. Primeiro, minha alegria de poder estar aqui nessa TV UFMA, que nós temos muito orgulho, tivemos a oportunidade de Deus de construir do tijolo até se constituir como uma referência para a rede federal das nossas universidades. Uma TV que ela, além de poder ser o cenário de prática para os nossos alunos, nas 3 áreas que nós temos do curso de comunicação, é uma TV que ela tem cada vez mais colocando em prática sobre linha de extensão, de estar em contato direto com a comunidade e, ao mesmo tempo, inserir essa nossa instituição UFMA, para que a sociedade conheça quando se faz coisas boas. Parabenizar a sua atuação profícua aqui nesse programa, a alegria de poder ser entrevistado e dialogar aqui com 2 jornalistas consagrados, na comunicação do nosso estado, hoje no meio de longas datas, Marcos Saldanha. Eu quero dizer que, ainda que enfrentando uma diversidade, eu estava conversando com o Bocha, que foi uma tormenta que não era previsível, que foi a pandemia, ainda assim nós cuidamos bem da UFMA. Os resultados são muito abusivos, são muito satisfatórios, que permite ter criado uma base de modernidade e projetar a universidade para o futuro, que com certeza vai caminhar muito bem com o nosso sucessor, que é o professor Fernando Carvalho. Sim. Vamos abrir então essa roda. 3 mandatos, 2 consecutivos, um logo depois, atravessando aí um período de vários presidentes, o próprio presidente Lula, para pegar em 2 extremos, Lula e Bolsonaro. O senhor esteve à frente da gestão.
Qual o impacto político que teve nas suas gestões e que avaliação o senhor faz desses momentos tão distintos que a universidade passou, com o senhor à frente, vivendo ali bem no olho do furacão, né? Foram várias turbulências e o senhor à frente da universidade, olhando para trás agora, como é que o senhor avalia exatamente esses dois momentos distintos? Primeiro, eu gostaria de sinalizar, acho que eu vim para a universidade para cumprir uma missão que ela sempre foi muito desafiadora. Mas nunca foi fácil nos períodos que eu me defrontei com uma gestão pública. Começou no hospital universitário, que eu tive que sorrir para transformar o que é hoje aquela instituição. Além de ter ido para a praça pública, para poder termos um hospital de ensino para os meus alunos, já que eu, como aluno, não tive essa oportunidade. Depois, com a experiência que eu tive à frente do hospital universitário, com 10 anos de gestão, eu fui convocado para também servir essa instituição. Eu até que declinei num primeiro momento, mas em outra oportunidade, eu acabei aceitando, né? A universidade era numa situação muito complicada, uma universidade que ela era mais um colégio de segundo grau com rol de universidades. Nós não tínhamos pesquisa, nós não tínhamos nenhum projeto de desenvolvimento da instituição na área de ensino e pesquisa que pudesse atender a demanda do nosso Estado, que não tem bons indicadores educacionais, sociais. Então foi um desafio muito grande que nós conseguimos. Esse primeiro mandato foi com o presidente Lula e havia um projeto educacional muito significativo naquele período, que foi o projeto de expansão e interiorização das nossas universidades. Nós estávamos vindo de um mandato do Fernando Henrique Cardoso, que foi a pior tragédia da história das universidades, que era proibido, inclusive, Borges, de construir campos de universidade no interior. E se falava muito em privatização, né? Sim, Fernando Henrique, na era anterior, né? Quando veio o presidente Lula, e nós participamos então desse debate, e veio um Reúne, que é um programa de restauração da nossa universidade. Só ampliação de novas universidades, uma ampliação dos campos. Não foi só das universidades também, mas os institutos federais que também foram criados nessa época. O acesso do aluno ainda ia mudar, né? Então, por exemplo. Era a interiorização da nossa universidade. E assim que eu assumi também, eu enfrentei uma adversidade grande, porque nós não tínhamos sistema acadêmico, o nosso vestibular era manual, quem fazia era a nossa universidade, e nós só tínhamos 3 locais que nós fazíamos vestibular, na capital, Pinheiro e Imperatriz. E encontrei um período, não sei se vocês se lembram, com uma fraude, a Polícia Federal aqui, e um calendário totalmente desorganizado, a universidade vivia em greve. Então, reestruturar a universidade nesse período não foi fácil. Mas eu consegui informatizar, eu consegui dar crédito ao nosso vestibular, ainda fiz uma primeira edição, aí veio o Reúne, eu acabei aderindo ao Reúne e nós conseguimos ampliar, entendeu, para 70 municípios a possibilidade dos alunos realizarem suas provas, e foram mais de 100 alunos que se inscreveram, quando no vestibular normal que nós fazíamos, não passava de 14, 16 mil alunos. Eu me lembro que nessa época eu informatizei, e aí a Mirai fez até uma matéria que saiu no Jornal Nacional, que nós estávamos inventando informatizar, que isso ia prejudicar porque os alunos não iam ter acesso ao computador no interior, quando na verdade aconteceu o contrário. Nós passamos de 14 para 20 mil alunos, né, que conseguiram se matricular no curso. E com essa expansão e interiorização, nós elaboramos um projeto, mas eu assumi em 10 de outubro de 2007. E o Reúne já estava sendo discutido, esse projeto de expansão, foi dado para as universidades discutirem, aprovar nos seus conselhos o número de campos, cursos, novos cursos, e fazer um projeto de desenvolvimento e expansão. Mas o reitor que eu sucedi,
ele era contrário ao Reúne, assim como era a Pruma, como era outros sindicatos. E aí eu tive só 30 dias para discutir. Então foi um embate caloroso, né? Mas o conselho nessa época funcionava no Palácio Cristo Rei. O embate foi grande nessa mobilização, quebra. O cenário nosso do conselho foi todo quebrado, destruído, mas eu consegui, com a presença da Polícia Federal, dar continuidade à reunião na sala da Procuradoria Federal, e depois de mais de 4, 5 horas de exaustivo debate, nós conseguimos aprovar o reunião. E tem alguma coisa que pela primeira vez eu vou colocar aqui de público, né? É que eu tomei uma decisão, porque o embate era terrível, né? No Brasil isso estava acontecendo em várias universidades, havia até sequestro de reitor, e nós tivemos agressões, entendeu? Físicas, entendeu? Eu tenho fotos, né? Que isso vai fazer parte de um relatório ainda que nós estamos construindo, né? Só que não botei como prioridade, por isso que ainda não saiu. Mas naquela época eu dizia o seguinte: olha, a nossa universidade, na forma como está, sem investimento, porque o projeto do governo era investir nas universidades, mas para isso você teria que expandir a universidade, abrir concurso público, campos novos. Eu tinha que aprovar isso no conselho, isso não deu tempo, né? Quando ele veio na discussão prévia, eu disse: se a universidade não aprovar, eu não tenho por que ser reitor, eu vim para servir a instituição. E eu tenho aí um dia, eu ainda vou publicar. Eu fiz uma carta de renúncia. Eu era reitor, tinha assumido no 10 de outubro, a reunião do conselho foi em novembro, na primeira quinzena, e se eu não aprovasse o reúno, não tinha sentido eu ser reitor. Né? Não ia ter recursos, e uma universidade carente de tudo. E aí nós conseguimos. Então, foi um período mágico, eu diria assim, de desenvolvimento, em que pela primeira vez a universidade se interiorizou, professor Maltes. Professor, desculpa, eu queria só... Sim, não. A partir de 2006, né? 7 ou 6? 7. 2007, quando o senhor ingressou pela primeira vez como reitor, até o ano passado, o senhor praticamente conviveu aqui com todos os presidentes, né? Sim. Acho que exceção de Michel Temer, né? Michel Temer. Não, da Michel Temer não. Não, né, professor? Mas o senhor conviveu no governo Lula, Depois a Dilma. depois da Dilma, aí Temer, não Aí eu saí, já voltei. aí voltou Bolsonaro e Lula de novo. Como é que foi, o senhor podia resumir assim, esse período todo de tamanha, um tobogã na administração da UFMA, que foi um período também que incluiu, além dessas ações que o senhor está citando aí, do Reúne, aí também a questão das cotas, as cotas raciais, que teve muita polêmica, muito sobre isso aí. Aí isso tudo foi uma barra para passar com certa tranquilidade esse período de turbulência. Contar essa história é um filme de longa-metragem, né? Mas, assim, sintetizando aqui, eu diria que nós conseguimos, ao mesmo tempo que aprovamos o Reúne de Participação e fizemos a maior interiorização da história, porque antes a nossa universidade era restrita a poucos cursos em Imperatriz. E Pinheiro não tinha curso. Codó era só um curso de informática muito precário. Bacabal não tinha curso. Então nós expandimos, colocamos os campos antigos para funcionarem, e ao mesmo tempo nós fizemos campos novos. Fizemos um campo novo, por exemplo, em Imperatriz, que é o campo de Bom Jesus. Fomos para Grajaú, depois nós fomos para Grajaú, depois para Balsas. E aí expandimos, fizemos um campus novo, expandimos aqui em Imperatriz. Mesma coisa fizemos em Codó, Bacabal, fizemos também lá em Baixo Parnaíba, né? E aí implementamos mais 2 campos dessa região, né? Chapadinha e São Bernardo. Então, a universidade, desse período de Lula, eu cheguei a nomear mais de 1.000 professores, que era uma coisa rara nomear professor naquela época. Era concurso público aos montes toda hora. Então, para que a gente tivesse candidato, nós tínhamos que nos mobilizarmos e fazer um chamamento. E aí eu
O que veio de professores de diversos estados é impressionante. Hoje nós temos uma mescla de professores competentes, oriundos de várias regiões do país. Aí, quando veio a Dilma começamos a ter um processo inflacionário, déficit público, que isso foi uma motivação, né? Houve um corte brutal também no financiamento. Aí entramos numa crise, obras tiveram que serem paralisadas. Até hoje, as universidades que têm as suas obras paralisadas ainda são dessa época do corte do governo da presidente Dilma. Só na nossa universidade aqui, eu saí em 2015, no segundo mandato, em 2014, ela cortou 20 milhões da nossa universidade. Eu fiz aqui no auditório, antigo Jarbas Passarinho, que hoje é o auditório central da universidade, e apresentei as contas da universidade, os cortes, para vários senadores na época, deputados federais, todos os sindicatos, para mostrar o rombo. Então nós entramos numa crise profunda. Professor, só um minuto, nós vamos voltar a esse tema. Já estou recebendo a informação que eu preciso parar esse bloco. A gente fica por aqui. Hoje nosso convidado é o médico, pesquisador, ex-reitor da UFMA, com 3 mandatos, professor Natanilo Salgado. A gente volta já já. Estamos de volta para o Sem Filtro e recebemos aqui hoje um médico, pesquisador, ex-reitor da UFMA, com 3 mandatos, o professor doutor Natanilo Salgado. Comigo dividiu esse debate os jornalistas Marcos Saldanha, ele é jornalista, analista político, e Raimundo Borges, diretor de jornalismo do jornal O Imparcial. Não esquece de pontuar o nosso programa nas mídias sociais, tem os links que aparecem aí na sua telinha, está tudo lá para você. Professor, vamos continuar falando sobre a questão corte orçamentário, cotas, eu queria que o senhor... Então, aí nós saímos, né, de um período mágico de Lula, entramos em crise com a presidente Dilma, e quando o Temer assumiu a gestão, eu estava fora. Quando eu tive que retornar em 2019, né, uma grande mobilização na UFMA, criaram o Pacto para a Universidade, para poder reconstruir novamente a nossa universidade, eu fui convocado. É um desafio imenso, e pelo amor que eu tenho pela instituição, eu devo tanto a UFMA, que eu acabei aceitando o desafio. E aí nós começamos já no governo no governo do Bolsonaro. No governo do Bolsonaro não havia um projeto educacional, né? E começaram as agressões em relação às atividades da academia, que é na pesquisa. Então, essa discussão ética, desvalorização do docente, contaminou isso, acabou se somando com as faltas de recursos. Por ser honesto, não houve corte dos recursos. Só que não houve uma compensação para o que nós estávamos perdendo ao longo de alguns períodos, né, de anos. E o que foi mais grave, embora o governo não tenha feito o corte orçamentário aprovado na LDO, que está lá o orçamento das universidades, o Congresso cortou o orçamento. E também, professor, teve a questão ideológica que intermediou então era complicado se falar, era complicado falar até de filosofia. O governo Bolsonaro trocou 3 ministros da educação. Então, e tudo isso... aí nós tivemos que os reitores, todos os reitores, nós tivemos uma dificuldade de se ter um relacionamento efetivo e prático com as várias instâncias do MEC. Porque as trocas eram frequentes de ministros, né? E quando troca um ministro, troca todos os escalões. Projetos que nós estávamos em andamento paralisavam. Nós tínhamos dificuldade de bolsa de pesquisa, financiamento, laboratório. Então nós entramos num processo realmente de crise, mas ainda assim nós conseguimos, com um bom planejamento dentro da universidade, podemos conversar um pouquinho mais na frente, a fazer uma segunda reinvenção e modernização e restauração da nossa instituição, e mais ainda num período de pandemia. Né? Aí eu queria, professor, que a gente recuasse um pouquinho para quando começou o debate sobre as questões das cotas raciais,
que era um assunto muito polêmico, que entrou até hoje há uma discussão sobre essa questão das cotas raciais. Eu tenho uma experiência porque eu assumi em 2007. Já em 2008, eu já tinha aprovado as cotas na universidade. Nós somos a 5ª universidade no Brasil, na nossa gestão, a aprovar o sistema de cotas. E mais do que a lei, quando chegou, a lei fracionou e foi implementando por percentuais. Um percentual cada ano aumentando até completar os 50%. Em 2008... 50% de quê? Porque é o seguinte, o sistema de cotas metade é livre, né? 50% fica restrito ao sistema de cotas. 25%, metade para negros, e a outra metade para escolas públicas, e que tem aquelas variáveis de acordo com o salário mínimo e tudo. O que é que nós fizemos? Esse sistema que depois a lei implementou, eu implantei isso, entendeu, no conselho já em 2008. Fomos a 5ª na universidade. Então, ao mesmo tempo que nós estávamos expandindo a universidade, ampliando professores, fazendo concurso, nós já estávamos implementando o sistema de cotas. Depois eu criei também um curso de letras libras, criei também um núcleo, entendeu, só de acessibilidade para inclusão social também. E quando eu implantei o sistema de cotas, eu fui a única universidade, além dos negros das cotas, as cotas que estavam ligadas às escolas públicas, eu criei uma vaga para deficiente por curso por semestre. E que a lei não colocou a cota de deficiente. Quais são os resultados práticos dessas mudanças e de conquistas em cima dessas questões das cotas? Na sua opinião, como gestor e como cidadão? Com todas as dificuldades que nós tivemos que enfrentar como classificar o sistema de cotas, entrevistas, até chegar a lei que mandou fazer a autodeclaração e saiu nos jornais, essa confusão toda. O sistema de cotas ela é necessário no nosso país. Vai demorar um longo período de tempo para que as políticas públicas consigam dar uma educação no mesmo nível para todos os brasileiros. Então nós temos uma dívida histórica. E aí nós precisamos fazer a compensação. E esses resultados são fantásticos. O que nós temos hoje de alunos que só entraram pelas cotas e depois com as bolsas e outros incentivos, né, permitiram uma inclusão social fantástica e dá um certo equilíbrio. E esses alunos, eles se superam e às vezes têm notas médias superiores àqueles que estudam em escolas particulares. Então, os resultados a nível de Brasil nas escolas públicas é fantástico. E depois, em 2015, nós criamos, entendeu, um curso de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, que eu tive como reitor a oportunidade de criar esse curso. Esse curso é o único no Brasil, existe aqui. Hoje nós já temos mestrado e temos um programa de internacionalização fantástico com os países africanos. Eu diria, Marcos, muita coisa para contar. Eu diria que a nossa universidade, na nossa gestão, nos 2 primeiros mandatos, não estou nem falando recente, 2 mandatos, foi uma das universidades que promoveu maior inclusão social. Nós promovemos inclusão social quando implantamos o Enem e demos, entendeu, condições de em qualquer local desse estado, nós democratizamos o acesso. Mais do que isso, a gratuidade. Depois veio a expansão da universidade e a interiorização para levar a educação lá onde estão nossos alunos. Eu sou urupuense, da Baixada, da região litoral. Eu tive que vir para São Luís para fazer o curso de medicina. Agora eu tenho curso de medicina em Pinheiro, eu tenho curso de medicina lá em Imperatriz. No primeiro vestibular, o aluno que entrou de Pinheiro, ele sustentava vendendo picolé.
Então, a interiorização por si só e o Enem já foi uma grande inclusão social na nossa universidade no Estado. Aí veio o sistema de cotas, veio o programa de acessibilidade, veio ao curso de letras libras, veio o curso de estudos africanos, e assim foram inúmeras as ações que promoveram um dos maiores períodos, entendeu, de inclusão social na nossa instituição. Ô, professor, eu queria lhe perguntar sobre a sua avaliação em relação aos vários rankings que são construídos. Existe o ranking do UOL Educação, né, que a Folha faz, existe o ranking da América Latina e Caribe. Esses rankings tem uma variação muito grande de colocação. Como é que o senhor tem acompanhado o posicionamento da UFMA? Me preocupou alguns rankings mais recentes que colocaram a UFMA numa posição de não crescimento, inclusive com o Ceará, Piauí tendo um crescimento maior e a UFMA tendo regredido. Em outros critérios e outros rankings, a UFMA já aparece em posições maiores. Muitos cursos, por exemplo, nas pontuações, eles evoluíram consideravelmente. Eu sou oriundo do curso de História, por exemplo, né? Além de Comunicação, curso de História, Ciências Sociais. Muitos cursos, eles foram tendo avaliação muito boa, mas, de uma forma geral, ainda tem muita coisa a melhorar. Como é que o senhor olha exatamente esse posicionamento? Que pontos o senhor acha que ainda são frágeis e precisam? O senhor falou, desculpe só acrescentar, o senhor falou desses professores que foram entrando, e uma das coisas que a gente ouve dos professores e dos alunos é o reconhecimento ao trabalho dos professores. Eles reconhecem que muitos professores que foram entrando são bons pesquisadores. A gente vê, como jornalista, né, Boris? A gente vê a produção da universidade aumentou consideravelmente. Os professores passaram a produzir muito mais pesquisa, publicar livro, está aí os editais da FAPEMA, que não deixa a gente mentir. Mas onde é que o senhor observa ainda os pontos de fragilidade que não ajudam, nesses rankings, a UFMA a ir ainda mais além? Eu lembro que em 2007, quando eu fiz o processo de expansão da interiorização, aqui a Universidade Federal do Piauí, ela aproveitou porque quando eu entrei na universidade, eu já entrei no segundo mandato de Lula. Porque no primeiro mandato dele, ele fez a primeira interiorização. E o Piauí conseguiu implementar, parar, e a nossa universidade, entendeu, não aprovou. Ela foi tímida nessa expansão. Então nós perdemos aí um time. Como a expansão não foi só na nossa universidade, foi nas outras, quem chegou primeiro conseguiu botar uma massa crítica e que começou a produzir. Então, quando eu assumi aqui, o Piauí tinha quase que o dobro de mestrado, dobro de doutorado, enquanto que em 2007, Fortaleza já tinha 80% de doutores. A nossa universidade, ela só tinha 30 e poucos por cento de doutores. Uma massa crítica muito pouco. Nós não tínhamos inovação. Em 2007, quando eu assumi, eu tive que criar uma assessoria de internacionalização. Eu queria criar uma diretoria, uma assessoria de inter-relações com o mundo lá fora, com as indústrias, com os outros órgãos. Tive que criar, pela primeira vez, eu implantei em 2007 uma assessoria, que hoje é uma diretoria de internacionalização. A universidade não era internacionalizada. E também não tinha inovação tecnológica, era zero, não conseguia ter registro de patente. Então nós passamos por um processo acelerado de crescimento e desenvolvimento. E depois nós mais do que dobramos o número de docentes. Isso é novo. Um docente, para que ele possa produzir um livro, para ele produzir uma pesquisa, ele demora anos. Ele precisa ter a bancada, ele precisa ter o aluno. Então não se consegue ter resultado de produção do dia para a noite. Ainda assim, nós saímos de 12 mestrados a 50 mestrados. Nós saímos de um doutorado em políticas públicas. E que não era projeto de gestão, era um esforço, entendeu? Os professores do curso de Ciências Sociais, sobre social e políticas públicas. Hoje, nós temos 20 doutorados. Se fizer uma avaliação hoje,
nós estamos chegando a próximo de 75% dos doutores. Foi um crescimento exponencial gigantesco. Hoje, 90% de nossos professores, mestres ou doutores. Eu lembro aqui que nossa universidade só não tirou nota 5, já na gestão, porque nós tínhamos 19 professores que só tinha graduação, não tinha uma especialização. Então, nós estamos vindo de um período muito negro da história da nossa universidade, que tinha parado um tempo. E isso aconteceu no período de Fernando Henrique Cardoso e também por boas práticas, projetos de gestão. Mas essa expansão nos permitiu ganhar hoje no ranking que nós estamos inseridos hoje. Nós conseguimos passar na pós-graduação do Piauí. Nós éramos sempre o último. Agora a gente já está entre o 10º e o 15º. E também, naquela época, e outra coisa, nós fizemos uma interiorização maior do que Fortaleza. Porque o Ceará, a Federal do Ceará, só tem 3 campos. Nós temos 8. E se considerar que Imperatriz são 2 campos, a gente só considera 1. E aqui em São Luís, se considerar o centro, fica o hospital universitário e outros, é como se nós tivéssemos, em vez de 9, 11 campos. Então, nossa universidade tem uma expansão, isso demora a crescer, mas dependendo da avaliação, hoje, dependendo dos critérios da avaliação, nós estamos hoje tendo uma evolução substancial. Da área de inovação, hoje, nós estamos entre as primeiras do Nordeste e bem inserido a nível de Brasil, inovação tecnológica e registro de patente. Vamos fazer intervalo, só um minuto, e com isso a gente fecha o segundo bloco. Nosso convidado hoje é o médico pesquisador, ex-reitor da UFMA por 3 mandatos, professor doutor Natalino Salgado. A gente volta já já. Voltamos para o nosso último bloco, e o convidado de hoje é o médico pesquisador, ex-reitor da UFMA, professor doutor Natalino Salgado. Comigo, esse timão piando, esse timão de jornalistas, meus colegas aqui, Marcos Saldanha, analista político, Raimundo Borges, e um diretor de jornalismo informal e parcial. Lembrando que este programa também está disponível no nosso canal no YouTube e nas redes sociais. Professor, vamos voltar à questão sobre o impacto da universidade, né, sobre a gestão do senhor. Eu queria só somar que hoje eu vi uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo, colocando o Maranhão, né, o rendimento domiciliar per capita da população do Maranhão equivale a menos de 30% do registrado no Distrito Federal, de acordo com dados divulgados pelo IBGE, colocando o estado nordestino em um dos piores indicadores, né? E aí a gente está falando sobre prisão, né? Qual que é o impacto da universidade, né, da Universidade Federal do Maranhão, para a gente poder avançar nesses indicadores, né? E dar um passo aqui. A gente já viu que a gente já fez muita coisa, mas o que me parece, Marcos, é que sempre está faltando, né? O que está faltando hoje para a universidade? Ela, de fato, ela assumir esse papel de formação e a gente melhorar nossos indicadores no estado. Eu acho que a universidade ela tem, ao longo da sua trajetória, tido uma contribuição muito grande. Porque sendo uma universidade que forma professores que vão ensinar, nossa responsabilidade maior é formar professores, né, que têm boas práticas de gestão. Se discute muito se o processo pedagógico de formação das universidades estão adequado para a necessidade do que o professor ou o aluno vai ensinar depois de formar. Mas, na medida que nós temos um déficit brutal de professores na rede básica de ensino do nosso Brasil, e vai piorar com o volume de aposentadorias que estão vindo aí de forma bastante acelerada, nós temos um déficit brutal de formação de professores, que continuam não atendendo nem a legislação que obriga hoje você ter pelo menos uma formação. Mas a universidade, na medida de que ela ampliou seus cursos de licenciatura, hoje quase 50% dos nossos cursos são todos de licenciaturas. E com a expansão e a interiorização, o que é que nós levamos? O que é que a universidade fez no meu projeto do Reúne? Marcos e Borges. Eu não tive tempo para discutir, então eu trabalhei o seguinte: qual é a demanda do Estado e a demanda do país? Formar professores. Então, botei no projeto do Reúne a interiorização. Eu não botei nenhum curso de engenharia.
vou ter todos os cursos de licenciaturas, música, licenciaturas humanas, naturais, e com uma metodologia bem moderna, diferente do habitual, com nível de competência. Isso gerou um certo de atrito até que a gente conseguisse formatar um projeto pedagógico adequado. E nós botamos quase 1.000 professores no continente para formar professores. Depois, nós aproveitamos o governo federal e fez o PAFOL, que é um programa de formação de professor. E a nossa universidade é que tem o maior contingente de cursos aprovados pela CAPES e com professores nossos viajando para o interior, com dificuldade, com tudo, mas eles estão indo no interior presencialmente formando, fora os programas de ensino à distância, que na nossa época era proibido se falar em EAD na nossa universidade. E nós criamos o primeiro núcleo de EAD. A partir daí, a universidade ampliou substancialmente e tem dado uma contribuição enorme para o Estado da formação de professores, e com boa qualificação. E os nossos cursos de formação aprovados da CAPES são os melhores bem avaliados no Brasil. E falando, Marcos, você estava falando na qualificação, essas licenciaturas que estão hoje no continente, na sua maioria tem nota 5, nota 4, tem as maiores avaliações. O seu curso de formação de História, hoje tem nota 5 e tem mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado. O aluno nosso, antes eles se formavam, não tinha a menor perspectiva de pensar numa pós-graduação. Aí depois, o outro projeto foi de engenharia. Naquela época, com aquela expansão no governo de Lula, estava faltando engenheiro no nosso Brasil. Importava engenheiro dos países da América Latina. Aí eu criei, então, os programas de engenharia e criei um programa inovador, que foi o Bacharelado Interdisciplinar das Engenharias, e que nós criamos em 2 ciclos. O primeiro ciclo, são 3 anos, ele é um tecnólogo, ele pode ser professor do ensino básico, né? Ele pode ser um técnico e ser contratado por uma indústria, ou ele pode ir para o mestrado. Mas se ele ficar e fizer o segundo ciclo, por 5 anos, ele completa a engenharia. E hoje nós ofertamos mais de 6 ou 7 engenharias. A última que eu criei foi engenharia de transporte multimodal. Então a universidade, nessa área, tem contribuído muito para a educação no nosso estado. Professor, eu queria só aprofundar mais um pouco essa questão aí dos indicadores. Não só os educacionais, como os indicadores sociais do Maranhão. O Maranhão sempre está lá na rabeira dos estados nessa questão de pobreza. Essa questão da pobreza, ela está diretamente relacionada à questão da educação. O estado, quanto mais pessoas analfabetas, com a educação básica muito atrasada, joga essa população todinha na situação de pobreza, como acontece hoje no Maranhão, em outros estados aqui do norte. Então, uma situação muito parecida, né? E então, eu queria saber, na universidade, agora que ela está começando a resgatar essa desigualdade imensa que tem no nosso estado, que só será feita através de um processo de educação muito amplo para chegar lá na base dessa população pobre, que tem que ser pelas cotas de pobreza e cota de renda e cota racial. O estado do Maranhão ele tem uma dívida política grande com os maranhenses, porque a gente fica com essa imagem, né, desses péssimos indicadores sociais, que antes a gente disputava muito com o Piauí, com Alagoas e tudo, e hoje a gente desponta lá embaixo, temos os piores indicadores. Isso tem uma complexidade grande. A universidade tem diversas áreas que estudam essas políticas públicas e o que seria interessante, poderia impactar na melhoria desse indicador. Isso tem que ser um projeto de governo. A educação é primordial, é básico, não é? Porque a ignorância é o mal maior. Por outro lado, se você não melhora saneamento, qual é o percentual de saneamento do Estado? O saneamento é doença. A criança desnutrida, doente, ela não vai para a escola. Entendeu? E depois tem a questão da corrupção. Então, são diferentes ações.
Aí, quando você faz a escola, você tem que fazer uma escola digna, que tem bom projeto pedagógico e tem que melhorar a formação de professores. Então, uma engrenagem que requer um debate, uma discussão profunda, governo, as universidades, hoje, públicas, privadas, para ter um projeto de desenvolvimento do Estado para nós podermos melhorar. E também, ao mesmo tempo, ter um desenvolvimento socioeconômico, para poder ter emprego. Se não tiver perspectiva disso, nós vamos viver sempre de proteção da Bolsa Família. E tem mais. Se nós não corrermos com isso, nós vamos ter um impacto que inicialmente vai ser muito negativo com a inteligência artificial. O FMI fez um estudo recente em que ela estudou 174 países e nós estamos enquadrados lá, na média, entre os países em desenvolvimento. O impacto da inteligência artificial vai comprometer o processo educacional, entendeu? Emprego, o valor salarial e o desenvolvimento socioeconômico de um país. Então, nós podemos frear o nosso desenvolvimento se nós não corrermos com a educação. Nós vamos perder a corrida da inteligência artificial que vem comprometer em graus diversos os países pobres, países em desenvolvimento e os países ricos. Que já foi, professor, o processo educacional já foi impactado na pandemia com o ensino à distância. Principalmente o ensino fundamental, que não havia nenhuma estrutura na rede municipal, por exemplo. Só atendeu 40% dos nossos alunos. Os restantes ficaram perdidos, ou aqueles que conseguiram passar de grau, eles, entendeu, não tiveram capacidade nenhuma de progredir no ensino. Então, o prejuízo educacional foi brutal. Menos nas universidades. Mas a universidade recebe esse aluno, né? Acaba pesando sobre ela. Nós estamos também um esforço gigantesco, porque nós vamos passar por um período em que nós vamos receber alunos que vão estar com menos conhecimento, eles vão ter mais dificuldades de passar no Enem. Então, nós tivemos um período de crise da pandemia, que o reflexo disso dura no mínimo 10 anos. E não só isso, mas com habilidades sociais também fragilizadas. Então, com autoestima baixa, com dificuldade de se comunicar, porque não tem interação. O tempo aqui da nossa conversa não vai permitir. Mas em outro momento, eu gostaria de conversar com vocês sobre o que a universidade fez no período da pandemia, como ela conseguiu se estruturar em desenvolvimento tecnológico, se preparar para o futuro, vencer a pandemia, ter formado nossos alunos em todos os níveis, com qualificação, que nós conseguimos criar em termos de estrutura gerencial e administrativa para reduzir custos, transparência, quando hoje nós estamos recebendo boas avaliações de resultados, indicadores sociais, indicadores tecnológicos, sobretudo de transparência pelos órgãos de controle. Porque nós investimos, criamos na estrutura administrativa, uma superintendência de TI, modernizamos na universidade para o futuro, presente e futuro, vencemos a pandemia e criamos uma diretoria de tecnologia educacional. E tivemos que adquirir no mundo inteiro programas, software, entendeu? Que vieram capacitar os nossos professores para utilizarem a internet, entendeu? E poderem manter o padrão de ensino dos nossos alunos. A começar para a anatomia, que a gente não podia trabalhar no cadáver. Nós adquirimos um software, que é da Anatom, que todos os alunos da área da saúde passaram a ter em 3D, em tempo real, conhecimento hoje que as universidades do mundo inteiro utilizam. Assim como outros programas e que os nossos professores da engenharia, os alunos também passaram a adotar. A universidade, ainda que na pandemia, com poucos recursos, ela se modernizou e se preparou para o futuro. E com certeza com o professor Fernando vai dar um salto maior ainda. Eu queria mudar rapidamente, só professor. O senhor é um grande produtor, um escritor dos mais produtivos do Maranhão, que eu conheço a sua produção literária. Como é que o senhor está conseguindo conciliar toda essa atividade? Agora que o senhor saiu da reitoria da universidade, agora que eu digo há poucos meses, né? Mas a sua produção literária é uma coisa extraordinária. Pesquisa, biografias, contos, aí o senhor é cronista, está escrevendo uma série de livros aí
quase um atrás do outro. Como é que você consegue isso? Olha, é dedicação, né, e foco, persistência, né? Nós vamos lançar. Ano passado nós fizemos o lançamento de vários livros e eu aproveitei o período de 2 anos da pandemia, todas as crônicas que eu fiz relacionadas à pandemia, nós publicamos 2 volumes, né, que eram Janelas de Incertezas, né? Em período de incertezas. Aí nós estávamos há 10 anos já trabalhando no livro do Cochrane, né? Fizemos uma obra maravilhosa, eu trouxe até uma síntese aqui. Você poderia explicar rapidamente quem foi essa figura para a história do Maranhão, para os nossos telespectadores entender quem foi esse... Isso requer até um outro momento, mas eu diria que o Cochrane foi um libertador. Ele era, entendeu? Um militar da Marinha, né? Da Escócia, entendeu? Inglês ali, naquela região, e que ele se especializou, entendeu? E tinha a sua frota, e ele acabou combatendo na época da Guerra do Napoleão, tanto que Napoleão era temido até, e apelidava ele de Lobo do Mar. Mas ele, por exemplo, ele conseguiu ajudar a libertação do Chile, trabalhou no México, e Bonifácio de Dom Pedro I, com dificuldade, depois do Grito de Ipiranga, naquela época, havia resistência, revoltas na área do Nordeste, Bahia, Pernambuco, e aqui no Maranhão, que demorou um bom tempo para poder aderir. Então ele foi contratado com sua frota para ele poder cessar essas revoltas e consolidar a independência. Então ele teve um papel de muita relevância na consolidação da independência do nosso país. Professor, só uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Pois é, já sabia que seria a última, mas não podia deixar de fazer. Literatura é uma paixão, mas eu queria perguntar se a mosquinha azul da política lhe picou em algum momento. Seu nome, eu acho que 2012, ali na prefeitura, andou aparecendo em pesquisas para candidato à prefeitura, depois o senhor não falou mais nisso. Como é que ficou? Isso foi um sonho? Em algum momento essa política foi pensada pelo senhor ou ainda poderia? Eu queria que o senhor falasse isso para a gente, para além da escrita. Exclusivo na TV Ouro. Eu diria, Marcos, ainda que não tenha me contaminado, eu tenho viés, o sangue, um pouquinho de política no meu sangue. Meu pai, que foi coletor federal em Cururupu, ele foi vereador, presidente de Câmara. Meu irmão Afonso chegou a ser vereador aqui em São Luís. E era presidente do PSDB. Militante do PSDB. E meu outro irmão Afonso acabou sendo prefeito por 2 gestões em Pindaré-Mirim. Mas eu tenho uma vocação muito grande pela pesquisa, pelo ensino. Mas minha primeira profissão de paixão mesmo é ser médico. Entendeu? E essas relações humanas, de lidar com o paciente, né? Essa psicologia, do humanismo, eu acho que eu consegui botar muito na gestão também, que facilitou essa comunicação, essas internações pessoais com a comunidade universitária, para que eu pudesse me reeleger 3 vezes e ter eleito 2 sucessores, né? Mas foi suficiente ou teve um momento que o senhor realmente pensou que, ou desejou, ou ainda deseja? Em alguns momentos aqui, a gente estava revolucionando a nossa universidade e eu fui assediado, vamos dizer assim, convocado por vários partidos para ingressar, mas eu sempre resisti. Porque eu vi, um dia que eu for ser político, eu vou deixar de ser médico, e aí é minha pesquisa, e o ensino. Então não dá para conciliar as coisas, uma coisa ou outra, né? Então eu dizia não. Tanto que eu nunca fui filiado a nenhum partido. Mas eu nunca deixei de atuar como médico, como pesquisador, de escrever e atuar na universidade. E o convívio com... A universidade é muito plural. A gente lida com diversas ciências. Eu fui induzido a estudar jornalismo, ampliar meus conhecimentos de história, porque eu ia para o debate. Eu tinha que fazer discurso. E aí você começa a entrar, a oceanografia. Então você acaba ampliando a cultura e é obrigado a ler muito, né? E tanto que nesses últimos 15 anos eu tinha uma biblioteca de medicina, tinha uma geral, e eu tive que criar, no quarto que meu filho casou, criar uma biblioteca só de literatura. Daí começou então a ampliar o meu número, os livros que hoje eu consigo publicar. Eu estou agora
me preparando para lançar mais 2 livros. Eu só fiz reunir todas as crônicas que eu publiquei no estado do Maranhão relacionadas à nossa universidade nesses últimos 15 anos. E é este aqui que trabalha o título de Saberes para o Amanhã. E o outro é este aqui, que também são crônicas que eu reuni, que ao longo desse período eu trabalhei ao foco relacionado à religião, como cristão, católico, e depois eu ampliei, sobretudo agora que eu completei, dia 31 de dezembro, 50 anos de matrimônio de casamento, com a professora Bernadette, que é da Universidade Federal do Maranhão, a mesma turma de medicina. E aí eu ampliei mais alguns capítulos que trabalha medicina, ciência, religião, né? E aí esse aqui é uma boneca, né? A gente vai mandar para a gráfica, Fé de Olhos para o Infinito. Professor, o senhor não podia sair daqui sem dizer qual é a receita de um casamento de 50 anos. Então, professor... Eu e a minha esposa, ela tem um vigor, né? Tanto que ela agora se aposenta agora no dia 29. E é médica, endocrinologista, está trabalhando ativamente, né? Mas a profissão nos uniu muito, não é? E plantão, como médico, essas atividades, a gente ia ter muita essa compensação. Isso tem também viajando, fazendo pós-graduação no Rio de Janeiro, fora do país, São Paulo, moramos 5 anos no Rio de Janeiro e São Paulo e tudo, entendeu? E depois sou professor da universidade, eu acho isso, né? Ter a capacidade de resiliência, tolerância, sim, e também o pensamento religioso, acho que isso foi dando maturidade, né? E foi compensando essas relações humanas, que não é fácil, não. Você tem que saber administrar esses conflitos, tanto na política como também em casa. Mas acho que o resumo de tudo isso é admiração, né? Bom, e com isso a gente fecha o programa de hoje, né? Edição especial para a presença sempre cativante, honrosa, no médico pesquisador, ex-reitor aqui da UFMA por 3 mandatos, o professor doutor Natalino Salgado. Quero agradecer novamente a participação dos analistas convidados, né? O Marcos Saldanha, analista político, Raimundo Borges, o diretor de jornalismo do Jornal Imparcial. Professor, suas últimas considerações, por favor. Agradecer esse momento de poder conversar um pouco sobre a nossa universidade, que continua uma paixão. Eu tenho 2 professores que você não abandona nunca, que é a de médico e a de professor, né? Eu continuo ainda aqui aposentado, eu estou apoiando naquilo que o Fernando precisa, né? Eu estou no hospital universitário, lá eu faço pesquisa, ajudo da gestão, faço pesquisa, tenho aluno de pós-graduação e atuando mais como médico de uma área que eu sou apaixonado, que é a nefrologia. Isso pode ser um outro momento a nós trabalhar, porque é uma área muito, entendeu, que precisa ter mais políticas públicas, porque a doença renal está muito prevalente e adoece tantas pessoas que às vezes não conseguem ter um tratamento adequado. Nós estaremos lá, com certeza, né, fazendo toda essa cobertura. Bom, mais uma vez, grata a todos e a todas a audiência aqui nesse debate. Sem Filtro fica por aqui. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência. Eu quero dizer que eu fecho hoje um ciclo aqui na TV UFMA com muito carinho e dedicação para esse programa que eu recebi aí desde 2019, inclusive com o primeiro programa com o professor Natalino, com a produção, roteiro, apresentação, ao lado de profissionais muito competentes da TV UFMA. E eu passo esse bastão para meus colegas, né, de trabalho aqui na TV, que certamente vão produzir com muita maestria este importante espaço de debate e de conhecimento do Estado. Obrigada, equipe TV UFMA, e até a próxima.